Galera, hoje a gente está encerrando a nossa série de mensagens ali naquela temática daquele livro que nós começamos aí mais de um mês atrás. Eu fiz a abertura, depois a gente teve os nossos estudos separados, a galerinha dos adolescentes do Nitro, aí com o Gui, e a galera também do 360 um pouco comigo, um pouco com a galera aí também que Deus está usando, está abençoando aí para preparar os estudos, aí está sendo uma bênção. E eu estou tendo aí o privilégio também de encerrar essa série aí de mensagens aí o Deus que destrói sonhos. E vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu fiquei meio assim, o Carlinhos estava ministrando agora há pouco no louvor, falou assim, você tem motivo para agradecer a Deus? E eu quero só fazer uma perguntinha para vocês meio dar vocês acabaram de sentar. Eu queria que você levantasse a mão. Quem tem motivos para agradecer a Deus aqui? Eu tenho. Deixa eu contar rapidinho uma experiência para vocês. Eu tive praticamente um mês aí de licença médica aí, né? Que eu fiz aquela cirurgia aqui no joelhão aqui. Estamos aí devagarinho, mas estamos caminhando bem. E a gente às vezes não se dá conta das coisas que a gente tem, e que daí o Carlinhos falou assim, você está enxergando, você está aqui, tem que agradecer. E eu falo uma coisa para você, é verdade, cara. Na hora eu lembrei de um fato que aconteceu comigo. Eu estava saindo das sessões de fisioterapia, eu estava com a muleta, estava andando de muletas, com as duas. Daí fui pegar um Uber. Daí eu chego lá no Uber, o cara estaciona ali na frente da clínica de fisioterapia, e daí ele chega aí e fala, e aí, belezinha, tudo jóia? Eu falo, tudo jóia e tal. Fala assim, aí, tá fazendo fisioterapia? Eu falei, tô. Falei, que bom, né, cara, que bom, graças a Deus, né, que você está fazendo. Eu falei, caramba, que legal, né, o cara, né, bacana. E eu meio assim, né, estava meio dolorido, aquele negócio, aquele lance todo. Daí ele pega e vira para mim assim. Ele estava com uma mão no volante, daí ele pega a outra mão dele aqui, ele solta, pá, a mão dele assim. Então, cara, eu tive um acidente, daí que eu fui ver que ele estava cheio de cicatrizes. Um braço dele não respondia e uma perna não respondia. Ele estava num carro lá preparado, automático, tudo lá com os esquemas, tudo. Ele falou, eu estou aqui trabalhando e logo você vai se recuperar e você vai estar bem. Eu falei, cara, confesso para vocês uma coisa, eu me senti tão pequeno, cara. Me senti tão pequeno. E às vezes a gente deixa de agradecer a Deus por umas coisas tão toscas. A gente fala assim, eu não tenho motivo para agradecer. Ou, beleza, Deus, obrigado porque as coisas estão indo bem. E quando as coisas não vão bem? E quando Deus destrói muitas vezes alguns sonhos que a gente tem? E quando Deus fala não para a gente, para algumas situações que a gente vive? É sobre isso que eu quero falar com vocês um pouquinho hoje, o Deus que destrói sonhos. E para encerrar esse livro aqui que nós acompanhamos aí durante esse tempo, a temática de hoje, que eu quero conversar com vocês, eu quero conversar sobre o Deus selvagem. Será que é possível a gente ter um Deus selvagem? Porque afinal de contas a gente só acredita no Jesus, o Jesus cordeirinho, o Jesus bonzinho, o Jesus que chega e nos abraça, o Jesus do The Chosen, né, que eu curto pra caramba lá, Jesus The Chosen dançando com os discípulos. Eu acredito que Jesus ele estava lá com os discípulos também, mas eu vejo um Jesus poderoso também. E é disso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus, Oséias 11:10. Está todo mundo enxergando aí, amém? Maravilha. Vamos ler esse versículo todo mundo junto aqui? É um versículo só, gente. Vamos lá? Eles seguirão o Senhor. Beleza, já ensaiamos. Vamos lá de novo agora bem forte. Eles seguirão. Ele fugirá como leão. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Deus, pelo poder do Senhor. Eu quero te agradecer pelo amor, pela doçura, pelo carinho que o Senhor tem, mas também, ó Deus, porque o Senhor é um Deus, ó Deus, furioso, Deus, o amor do Senhor é furioso,
que vem, ó Deus, e quebra todas as barreiras e nos alcança e vem até nós, e muitas vezes despedaça os nossos sonhos, só que sonhos totalmente distantes dos teus projetos para nós. Deus, eu peço em nome de Jesus, destrói os sonhos, ó Deus, que nos levam para longe de Ti. Ó Deus, e coloca no meu coração e no coração de cada jovem aqui os sonhos do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, no livro, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, nós vemos aí, esse livro aí faz parte dessa série das Crônicas de Nárnia. Nós vemos aí que o C.S. Lewis, ele faz uma analogia entre o leão Aslan e Jesus Cristo. E eu não sei se vocês já leram o livro ou assistiram o filme, mas é interessante que parece que o leão, em alguns momentos, ele some, e de repente o pessoalzinho lá, Pedro, a Susana, a turminha lá toda lá, eles estão passando uns apuros lá, algumas coisas acontecendo, e a gente fica pensando, cadê Aslan? Cadê o leão? E de repente, do nada, o leão aparece, e daí as coisas acontecem tal, e tem aquele lance todo do poder do leão. E da mesma forma que ele aparece, ele some. E daí a gente fica meio naquela assim, mas como assim? C.S. Lewis, num trecho do seu livro, ele fala sobre Aslan, sobre o leão. Ele há de vir e há de ir-se. Num dia poderão vê-lo, no outro não. Não gosta que o prendam. O importante é não pressioná-lo, porque, como sabem, ele é selvagem. Não se trata de um leão domesticado. Aslan não é um leão domesticado. Aslan, ele é um leão selvagem. É claro que a gente falando assim é uma analogia, tá? Vocês vão falar assim, nossa, o pastor está sendo desrespeitoso. Não estou sendo desrespeitoso. Eu estou falando de selvagem que você não tem como domesticar, não tem como você colocar ele dentro de uma caixinha e falar assim, ele vai se comportar só desse jeito. Ele vai se comportar só dessa forma. Não tem como a gente chegar e falar assim, o leão ele vai ficar desse jeitinho porque nós estamos domesticando, porque nós estamos ali trabalhando com ele, nós conhecemos ele, ou de repente falar assim, não, Jesus Cristo é assim, porque é o Jesus que eu conheço, porque esse Jesus é o Jesus bonitinho, que tal, isso, aquilo, que me abraça, e a gente fica só com uma imagem de Jesus. E a gente fica só com uma visão, uma imagem do leão, ou só uma visão, uma imagem de Cristo. Mas para a gente conhecê-lo, a gente precisa entender toda a história, pegar de Gênesis até Apocalipse. Porque desde o começo já tem uma profecia falando sobre Cristo. Que o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. O leão vai chegar. Nas Crônicas de Nárnia, os personagens lá, Edmundo, Lúcia, Susana, eles sabem que Aslan não existe para atender aos seus caprichos ou aos seus pedidos egoístas. E se vocês forem observar, quem não leu, quem não assistiu, não tem problema, mas eu até indico, é legal, bacana. Mas às vezes eles ficam meio em crise, eles ficam meio em dúvida, como assim? Por que você não fez isso, Aslan? Por que você não fez assim? Por que você não agiu desse jeito? São as crises que eles tinham, porque eles não estavam conseguindo ainda compreender. E muitas vezes, acontece isso com a gente também. Mas é interessante que a gente vai ver depois, no decorrer da história, a gente vai vendo que Aslan tinha um propósito para todas as coisas.
Ele tinha um propósito muito maior, um projeto dele era muito maior do que muitas vezes nossos projetos pessoais, mas ele tinha algo com a gente. Vai falar assim, nossa, mas ele não se importava tanto com os meus projetos pessoais, mas por que ele fazia diferente? Porque ele pensava muito além. E o projeto dele sempre era o melhor. Sempre era o melhor. E às vezes é difícil de compreender tudo isso. É difícil de compreender um Deus que destrói sonhos. É difícil compreender um Deus que fala não muitas vezes para a gente. Eu confesso para vocês que algumas vezes eu já orei e pus meu coração. Eu coloquei meu coração naquela oração. E às vezes a gente fica com aquele negócio, Deus, o Senhor sabe que eu estou pedindo algo que puxa, é muito bom. E às vezes a gente tenta convencer até Deus, falando assim, Deus, esse pedido que eu estou fazendo ao Senhor, não é nem para mim, não é nem para mim. E a gente coloca o nosso coração e de repente Deus, ou Ele fica em silêncio, ou Ele fala não. O problema maior talvez, não sei se vocês já experimentaram isso, mas eu já. E não foi uma nem duas vezes. Quando Deus silencia, quando Deus não fala nada. Quando a gente ora e coloca e derrama o nosso coração, me parece que silêncio. Vocês estão escutando só o barulhinho do ventilador, né? A gente se derrama e fica assim. E às vezes a gente não consegue compreender isso. A gente se esquece que Deus não cabe na nossa caixinha. A gente se esquece que Ele é selvagem e não se trata de um leão domesticado. Porque Ele tem outros planos. Porque Ele tem outros projetos para mim e para você. Muitas vezes, na nossa vida, na vida cristã, criamos uma imagem errada sobre Deus. Ou criamos uma imagem errada porque a gente não se debruçou sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, como a gente deveria se debruçar. Ou a gente se debruçou demais de uma forma errada e com conceitos errados. E a gente tem uma visão errada e deturpada sobre Cristo, sobre Jesus. E a gente vê, de repente, um Jesus, ou que é duro demais, que tudo é pecado, e a gente fala assim, não dá para caminhar desse jeito, vou me afastar, porque afinal de contas a minha vida está toda virada no giraia. Ou a gente vê um Jesus que é bonzinho demais, que é permissivo demais, tudo pode. Ô filhinho, tal, tô de boas aí, joinha, tal, como que tá? Ah, Jesus, eu tô legal, maravilha. E é que nem aquilo que eu falei na primeira vez, quando a gente abriu essa série aqui. E a gente começa a orar para Jesus, fala assim, Jesus, abençoa o meu namoro lá, que de repente a minha namorada não fique grávida. Ô Jesus, abençoa lá, a gente vai ter uma prova lá na faculdade, mas abençoa lá, faz com que o professor não pegue a nossa colinha. Como assim? A gente começa a viajar,
E a gente tem uma ideia errada sobre Jesus, e a gente não tem mais aquele temor ou aquele amor a Jesus como a gente deveria ter, porque afinal de contas a gente tem uma visão errada sobre Jesus. Ou um Jesus que é distante, ou perto demais, amigão demais, bacana demais, ou aquele cara que muitas vezes aponta o dedo para você e quer jogar raio na sua cabeça. Então o que nós fazemos? Nós oramos e pedimos, dentro dos nossos conceitos, dentro da visão, dentro do Jesus que a gente acredita que Ele é, e a gente pede algumas coisas e muitas vezes nós nos frustramos. Vou confessar um outro pecado para vocês. Você vai falar assim, nossa, o pastor é pecador pra caramba. E eu confesso para vocês que eu sou mesmo. Mas eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu vou confessar um pecado para vocês. Eu já me frustrei. Porque eu queria que Deus fizesse algumas coisas do meu jeito. Mas esse Deus é um Deus selvagem. A gente não consegue controlar. Esse Deus é um Deus que vai além. A gente não sabe quais são os planos dele, os projetos dele. Exatamente. E daí nós perguntamos, por que não, Deus não me atendeu? Só para eu saber se eu não estou viajando na maionese aqui. Quem já fez essa pergunta aqui? Só para saber. Por que Deus não me atendeu? Agora eu faço a pergunta para você. Mas por que eu achei que a minha vontade tinha que ser feita? Às vezes a gente vem com essa pergunta, né? Por que Deus não me atendeu? Por que Deus não fez isso? Mas por que eu achei que a minha vontade tinha que ser feita? Nós criamos falsas expectativas de que Deus vai realizar todos os meus sonhos e atender todos os meus caprichos. Mas eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, talvez você saia daqui essa noite meio pensando assim, meu Deus, e agora? Eu quero dizer para você, Deus não vai atender todos os seus sonhos, Ele não vai atender todos os seus caprichos. Guarda isso, põe isso no seu coração, na sua mente. Mas os planos dele para você, você pode ter certeza que o cuidado, o projeto de Deus para a sua vida é sempre bom. Porque quando a gente olha na palavra de Deus que fala que a vontade de Deus ela é sempre boa, agradável e perfeita, a gente fala assim, bom, agradável e perfeito. Agora o negócio vai bombar. Quando fala que é bom, Ele está falando para a sua alma, para você não se perder, para você não se distanciar, mas para você viver com Ele para sempre. É a melhor coisa de Deus para nós, melhor coisa de Deus para a nossa vida. E aí eu digo para você, que quando a gente olha para essa pergunta, por que Deus não me atendeu? O problema não está em Deus. O problema não está com Deus, o problema está com a gente. O problema sou eu. O problema são a minha leitura, a minha maneira de interpretar e de achar e entender as coisas. O problema está em nós. Então Jesus fala para os seus discípulos o seguinte, preste atenção nisso, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem, e lhes será o quê? Concedido. Muitas vezes a gente fica só com a parte final do versículo, né? Vocês podem pedir o que quiserem para mim, e daí eu vou fazer para vocês. Só que a gente se esquece que no começo aqui do texto, se tem uma condicional aqui, gente, tem uma condicional. E se tem uma condicional, toda a sentença depende dessa condição. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem.
e lhe será feito. Nós pedimos e não nos é concedido, porque nós não permanecemos muitas vezes nele. Nem a sua palavra tem permanecido em nós. Muitas vezes os nossos pedidos não respondidos são por quê? Porque nós não estamos nele. E daí vem outra coisa também que muitas vezes no nosso coração. Então, eu não estou nele, não estou em Jesus, não estou em Cristo. Então ele não vai responder, não vai atender, por quê? Porque ele ficou bravo comigo? Duas perguntinhas para a gente meditar um pouquinho aqui. Qual a essência dos seus pedidos? E por que Deus deveria atendê-los? Quando eu falo da essência dos seus pedidos, o que você tem pedido para Deus? E daí você vai chegar e falar assim, Deus, eu queria tanto namorar com aquela menina. Deus, eu queria tanto passar naquele concurso. Ou aquela oração que eu acabei de falar assim, Deus, eu queria tanto que o Senhor cegasse o professor lá para não me pegar colando. Que na hora que ele fosse olhar para mim, ele se distraísse, olhasse para o meu colega do lado, que é um cara xarope pra caramba, e pegasse a prova dele e desse um 0, enquanto isso eu estava lá, e aí tirasse 10. Aí a pergunta é, qual é a essência dos seus pedidos? Pelo que você tem pedido? Eu estou falando aqui de oração. Como tem sido a sua oração? Alguns podem até falar, mas Gui, nem tenho orado. Nossa, você viu até? Obrigado, Pedrinho, efeitos sonoros aí. Na próxima, você solta de novo lá. Você vai chegar e falar assim, mas Gui, eu nem tenho orado. Eu vou falar para você, é aquele versículo anterior, você precisa permanecer nele. Ou se você tem, muitas vezes, orado, só que suas orações são muitas vezes egoístas, voltadas só para você, por que Deus deveria atendê-lo? Seus pedidos e orações são essencialmente voltados a você, são apenas para agradar aqueles que o cercam, é apenas muitas vezes o seu mundinho, a sua vida? Ou os seus pedidos estão alinhados ao coração de Deus? Aí quando a gente vê aquele texto que Jesus fala assim, porque se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês podem pedir o que vocês quiserem. O que Jesus está falando nisso? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, com certeza aquilo que vocês vão pedir, aquilo que vocês vão querer, aquilo que vocês vão sonhar, é aquilo que já está no meu coração. Se a gente permanecer em Cristo, se a gente estiver ligado a Cristo, se a palavra de Deus estiver firme aqui no nosso coração, na nossa vida, com certeza, eu vou falar uma coisa para você, os seus sonhos estarão alinhados com os sonhos de Deus, e aquilo que você pedir, você pode ter certeza que Deus vai responder. Por quê? Porque o seu pedido é algo que já está no coração de Deus, e Ele vai te responder. Muitas vezes nós não somos atendidos, os nossos pedidos não são atendidos. Por quê? Porque somos muitas vezes egoístas. Pensamos só no nosso bem-estar ou no bem-estar das pessoas que nos cercam. Eu não estou aqui, sabe, para dar aquela, como o pessoal fala, lá vai o Guilherme lá com o cajado santo. Não estou aqui, gente, para fazer isso, cajado santo. Mas se Deus mandar também eu dou. Né? Mas a questão é a seguinte. Olha lá, fala. E eu esqueci o que eu ia falar.
Mas eu vou dizer uma coisa para você. Que se você estiver ligado a Cristo, você pode ter certeza de uma coisa. Você vai estar se alimentando dele, e os sonhos dele vai estar aqui no seu coração. Qual foi a última vez? Tirando agora no começo, que eu alinhei uns detalhes com o Carlinhos aí. Qual foi a última vez que você orou para que Deus avivasse e queimasse o coração da juventude? Para que Deus trouxesse mais pessoas, mais jovens para se render aos pés de Jesus? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você pedir para Deus, nessa noite, Jesus, meu coração está frio, está distante. Eu peço que o Senhor aqueça o meu coração. Se você esquecer de tudo que eu falei nessa noite e guardar isso, preste atenção, eu já vou estar feliz, vou me dar por satisfeito. Se teu coração estiver frio, e você pedir uma coisa para Jesus, uma coisa em oração: Deus, aquece o meu coração. Me leva mais para perto de Ti, Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir e atender a sua oração. Porque é algo que está no coração dEle. Nos levar mais para perto dEle e nos fazer mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Nos fazer mais parecidos com Cristo. Nos fazer discípulos verdadeiros de Jesus e falar como Paulo: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza que isso são coisas que estão no coração de Deus. Estão no coração de Deus. João fala: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Presta atenção. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, o que vai acontecer? Ele... agora olha só, de novo aqui, ó. O que tem aqui? Uma condicional. De novo. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, você pode ter certeza que Deus vai atender o seu coração. Eu acho que está na hora, gente. Eu vou falar uma coisa para você, acho que até já passou da hora. A gente tem visto o mundo, sabe, virado nos avessos, gente. Nós passamos por uma pandemia, nós passamos por brigas políticas no nosso país, nós passamos por situações diversas, por crise social, crise econômica, crise moral. Já passou da hora da gente clamar, a gente se unir como juventude, filhos de Deus, e dobrar o nosso joelho e falar assim: Deus, aviva o nosso coração para que a gente possa fazer diferença nessa geração. A nossa geração, gente, está padecendo, está morrendo, e muitas vezes nós estamos pedindo para Deus coisas só para o nosso coração, só para a nossa vida, e muitas vezes se quer que Deus atenda todos os nossos desejos, e Ele não vai atender. Porque Deus, Jesus Cristo, é esse leão furioso que quer alcançar tudo, pegar tudo que tem pela frente, todos os perdidos. E muitas vezes os nossos pedidos e as nossas orações estão sendo totalmente voltadas a nós mesmos. Deus, Jesus Cristo, esse Deus selvagem, que Ele, quando olha para mim, e olha para você, olha para os meus pecados, como eu já confessei alguns para vocês hoje aqui, e olha para os seus pecados. Quando Jesus Cristo olhou para os pecados da humanidade, Ele assumiu o meu pecado, o seu pecado, Ele colocou nas suas costas, e Ele olhou para a cruz, e Ele foi em direção à cruz.
Ele olhou para a cruz, Ele pegou todos os nossos pecados, os pecados da humanidade, e foi em direção à cruz. Ele não desistiu, Ele não desviou o caminho, mas Ele foi como um leão selvagem. E Ele foi até a cruz, e a venceu. Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte. Porque o nosso Deus é um Deus forte, e Ele foi até o fim, como nós cantamos, desse amor furioso dEle. E Ele fez isso por mim e por você. Por que que Ele não atenderia às nossas orações? Por que que Ele não responderia às suas orações? Você pode ter certeza, se Ele não responde às suas orações, ou se Ele não respondeu a algumas delas, você pode ter certeza de uma coisa: é porque é para o seu bem, é porque Ele te ama. Porque Ele sabe todas as coisas. No seu livro, um homem chamado Jesus Cristo, John Piper, ele faz a seguinte afirmação: Jesus jamais será domesticado. Mas as pessoas ainda tentam domesticá-lo. Escolhemos uma de suas características que seja capaz de mostrar que Ele está do nosso lado. Todo mundo sabe que é muito bom ter a companhia de Jesus, mas não a companhia do Jesus original, o Jesus não adaptado. Apenas o Jesus revisado que se encaixa em nossa religião, na nossa plataforma política ou no nosso estilo de vida. Qual é o seu Jesus? Qual é o seu Jesus? Diante disso, nós precisamos deixar de olhar para um Jesus que é conveniente a nós. Um Jesus sofredor, coitadinho ou bonzinho demais. Um Jesus à nossa imagem ou conveniência. Um Jesus que aceita tudo e não exige nem arrependimento e nem mudança de vida. Porém, precisamos ver que o Jesus da Bíblia é aquele que carrega os pecados da humanidade, encara a cruz de frente, a derrota e a vence. Esse é o leão da tribo de Judá. Esse é Jesus Cristo. É o meu Senhor e o seu Senhor. Ele é o verdadeiro Deus. Para encerrar, teve um rei na história que ele se achava o máximo. Ele foi o rei de um dos maiores impérios, talvez um dos mais gloriosos da antiguidade. Ele se achava o cara, ele fazia o que ele queria. Daí, certa ocasião, Deus pega e fala para ele, usa o profeta lá e fala assim, viu, baixa a bola aí, rei. E esse rei, ele que se achava tão poderoso, tão cara, ele pastou, literalmente. Deus fez ele comer capim. O nome dele era Nabucodonosor, rei da Babilônia. E lá em Daniel, capítulo 4, ele faz uma das mais lindas declarações quando Deus restaura a vida dele e se mostra quem ele é, humilhando a vida dele. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? O que você fez? Por que você fez isso? Ou por que você deixou de fazer isso? Esse homem, ele foi humilhado, mas ele entendeu quem Deus era. Muitas vezes nós precisamos ser humilhados. Quantas vezes Deus falou não para mim e para você, para nos colocar no nosso lugar e entender quem Ele é e quem nós somos.
mas para estarmos aos seus pés e rendermos a Ele adoração, render-lhe a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Foi isso que esse rei fez, uma das mais belas declarações sobre o poder de Deus no Antigo Testamento. Veio de um homem arrogante, mas que Deus humilhou, mas que o trouxe para Ele. Por isso, pare de lutar. Pare de lutar, porque senão você vai perder. Porque Ele vai atrás do seu coração, para conquistar o seu coração. Pare de resistir ao chamado de Deus. O Deus que destrói sonhos é um Deus selvagem. Não há quem possa detê-lo. Não é o que nós queremos ou planejamos, mas é o que Ele quer para mim e para você, é o que Ele quer para nós. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. O que eu tenho para você é muito maior do que você possa imaginar. O que eu tenho para a sua vida é muito melhor. Pare de se debater, pare de resistir, se renda ao meu amor, se renda, se prostre aos meus pés, porque os meus pensamentos são muito maiores do que os seus. Quem você pensa que é para tentar resistir? O grande Nabucodonosor, rei da Babilônia, um dos maiores impérios da antiguidade, falou: não há quem possa resistir a ele. Se renda a esse amor. É esse amor selvagem. Para que o nosso coração, o nosso sim, para que o meu e o seu coração seja um coração domesticado. Para que nós estejamos ligados a Ele, se permanecermos nele. Não é o contrário. Nós ligados a Ele. É a nossa vida conectada ao Senhor, é a nossa vida rendida aos pés do Senhor. É disso. O Evangelho é sobre Ele, não é sobre nós. Tudo é para Ele. O apóstolo Paulo faz uma das mais belas declarações em sua carta aos Romanos. Ele fala assim: porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos declarar que é tudo para Ele, que a nossa vida é dele, que o nosso coração precisa estar alinhado ao coração dele, não o coração dele alinhado ao nosso. Vamos declarar ao Senhor: Senhor, eu quero me render aos teus pés, eu quero estar construindo a minha vida de acordo com a tua vontade. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem e lhes será concedido.